E aí, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou bater um papo com um engenheiro de computação que se transformou em CEO de uma das maiores redes de academia do Brasil. Vou te apresentar rápido aqui, Fernando. Já te conheço de longa data, né? Já sei das suas habilidades de negócios, de empreendedorismo, mas queria que você contasse um pouquinho aí. Primeiro se apresentasse, explica para a galera quem é você e o que você faz hoje. Legal. Bom, obrigado pelo convite, Bruno. É sempre bom falar um pouquinho aqui, compartilhar nossas histórias, né, e tentar aqui incentivar outros jovens a seguir o mesmo caminho, né. Hoje eu estou como CEO de uma rede de academias. É só a maior do Nordeste, né? A gente já está aqui apontando. Esse ano tem um desafio grande aqui, e acredito que nós vamos chegar lá, de chegarmos aí a 250 academias. A gente está hoje aí com quase 200, então um momento muito especial. São mais de 30 academias que estão em obras nesse momento. Então a gente vai dar uma acelerada grande aí ao longo de 2026 e bater essa meta aí de 250 academias até o final do ano. Então, um momento muito especial. É uma rede do tipo que a gente chama de HVLP, né, que é High Value Low Price. Essas low cost que todo mundo conhece bem. Tem uma amarelinha que é bem frequente aqui no Brasil, mas a melhor de todas é a vermelhinha e a Selfit Academias. E tem muito tempo, cara, que você tá como CEO da Selfit? Cara, eu assumi aqui como CEO da Selfit na pandemia, ainda era meio auge da pandemia, né? Tô falando aqui de entre maio e junho de 2021, né? Então, o pior já tinha passado, as aberturas já estavam acontecendo, mas ainda havia muita restrição, muita dúvida, né? A vacina ainda não estava permeada. Então, foi um momento muito delicado, né, pro negócio da companhia. E de lá para cá, a gente, obviamente, passou maus bocados, né? Foi um momento difícil para a companhia. Passei basicamente 2 anos aí fazendo ajuste de operação, cheguei a fechar algumas academias ou realocar, né? Mas a gente conseguiu sair do outro lado e das pouco mais de 60 academias que nós tínhamos nessa época, com todos os ajustes realizados, a partir de 23, 24, a gente começou a acelerar de novo e estamos aí com esse patamar de mais de 200 academias hoje, né? Então, acho que é um resultado muito consistente de uma empresa muito sólida, de um time muito apaixonado e engajado pelo que faz, num mercado que tem um potencial gigantesco, né? Que é o Nordeste do Brasil, que é uma região que tem uma densidade muito relevante, obviamente uma renda média no país mais baixa, mas muito potencial de consumo, né? Sim, e o Nordeste ele tem a vantagem de o clima ajudar muito o ano inteiro, né? O clima é um clima que incentiva as pessoas a sair de casa o ano inteiro, né? Certamente o fator, vou chamar aqui, cultural ajuda, né, de hábito, as pessoas gostam de atividade física, fazem muita atividade ao ar livre, mas, por um outro lado, a gente tem aqui o quesito renda, né, é uma Aham. região de renda mais baixa, um pouco mais pobre, que, obviamente, é, vira um ou outro ponto de atenção para escalar o negócio. Mas como a gente gosta de vender barato, e vendendo barato, todo brasileiro que vê valor num preço acessível, né? Isso ajuda muito a gente encher nossas academias. Então a gente tem aqui um grande case de sucesso. As academias são bem cheias. Entendi. Cara, eu tenho um amigo do marketing digital que ele treina numa Selfit em Belo Horizonte. E ele mostra os vídeos e tal. Cara, eu vejo assim que a academia que ele treina é uma academia de aparelho moderno, né? Aparelho não é coisa de baixa qualidade, né? É coisa top, assim. Até essa Exato. decoração da academia bonitona e tal. Já vi alguns vídeos seus também na internet, fotos. Como que como que você trabalha do ponto de vista de gestão e até de CAPEX, assim, porque o investimento em academia, eu imagino que seja alto, para fazer essa conta fechar? Assim. Se eu for pensar num horizonte de negócio, de criar uma academia, do dia zero até ela começar a dar lucro, até ela chegar no zero a zero, né? Até ela breakivar, quanto tempo mais ou menos que é? Legal. Essa é uma pergunta que todo mundo tem muita curiosidade de entender como é que funciona esse modelo de negócio, né? Porque você entra numa academia, você vê que é um negócio com investimento alto, né? Eu vou falar aqui em grandes números, até sem citar especificamente a Selfit, mas no mercado em geral, né? Porque como a gente trabalha nesse mercado, a gente conhece bem. Então conheço bem os detalhes dos números
de alguns outros players que estão no mercado, que são um pouco menos relevantes que a gente, como a Smart Fit, a Blue Fit, entre outros. E, na verdade, esse modelo de negócio é um modelo que eu vou chamar aqui meio reloginho, né? Uma receita de bolo que a gente aplica aqui com... E eu acho que o grande diferencial da gente é a execução e a cultura de atendimento que a gente criou, né? Mas na prática, hoje, se você for montar uma academia, você vai precisar, primeiro, definir uma localização, que a gente chama de ponto. O ponto faz muita diferença, porque se vocês botar uma loja, por exemplo, escondida numa rua de trás, numa avenida principal, não tem fluxo de passagem na frente, as pessoas não sabem que a academia existe, e o seu esforço de marketing nunca vai ser grande o suficiente para que as pessoas descubram que tem aquela academia ali atrás. Então você precisa ter alguma visibilidade de rua, algum tipo de comunicação que vai te ajudar para que as pessoas percebam que tem uma academia de altíssima qualidade no caminho ou perto da casa delas. Então, ponto é uma variável importante. E não é só o ponto localização, porque muitas vezes a gente encontra um ponto ótimo, mas ele é pequeno, ou ele não é adequado para a implantação de uma academia. Uma academia desse tipo, que a gente chama de low cost, ela precisa ter áreas muito amplas. São cerca de 1.200 a 1.500 metros quadrados. Obviamente, você pode ajustar um pouquinho para cima ou para baixo. Vamos dizer que tem lojas de 900 a 1.000 metros quadrados, até 1.500, 1.600, de área construída para que você implante a sua academia. Então, essa é a área mais que de um andar. Eventualmente você pode... mais de um andar. Eventualmente pode ter mais de um andar. O ideal é que seja lâmina única, que a gente brinca. Não importa se a lâmina única é no primeiro ou no segundo, mas que seja um só piso. Né? Então isso faz muita diferença na experiência do cliente, porque ele entra e tem uma sensação de amplitude, de grandiosidade, que muda a percepção dele de lotação. E lotação é um dos grandes problemas desse business. Porque as pessoas começam a treinar e todo mundo vai no mesmo horário, né? Que é segunda e terça de noite, as academias estão lotadas, literalmente. Eu, que conheço bem, não treino nesse horário, porque eu sei que a dificuldade de lotação é maior. Prefiro buscar horários alternativos, na hora do almoço, ou um pouco mais cedo, ou focar meus treinos de quarta a sexta, que tem menos demanda. Então, as pessoas se ajustam para conseguir encaixar seu horário. Mas segunda, terça à noite, as academias são abarrotadas, muito cheias. Todo mundo quer treinar nesse horário. Então, quando ela tem um piso único, uma lâmina única, isso ajuda na percepção de lotação. Ajuda porque as pessoas não ficam se esbarrando. Você tem um pouco mais de sensação de que, olha, não está tão cheio. Está cheio, mas não está insuportável. O problema é quando chega no ponto de estar insuportável. Né? E aí, além dessa área de 1.200 metros quadrados, você precisa ter o que eu chamo aqui de uma sensação de ser um pouco mais premium. Como é que ela fica premium? Cara, você vai entrar, os banheiros são maravilhosos. É tudo um acabamento requintado, porcelanato, chuveirinho quente, espelhos, climatizado, inclusive no banheiro, academia inteiramente climatizada. Então, o investimento de um sistema de ar-condicionado é altíssimo. O gasto mensal com energia é altíssimo. Ora, se você na sua casa, às vezes gasta 500, 600 reais quando deixa o ar-condicionado ligado, toda noite ou durante o dia, imagina uma academia que funciona quase 24 horas por dia, a academia abre 5 da manhã e fecha 11 da noite, com ar-condicionado, e são muitos ligados o dia inteiro. Então, o custo que se tem de energia é muito alto. E o investimento de ar-condicionado, sistema de ar-condicionado é muito alto. Mas a sensação de conforto do cliente é algo incomparável com qualquer outro produto. Né? Então, você juntou um espaço amplo, banheiros maravilhosos, com água quentinha, sempre climatizado, a academia está sempre geladinha, um estacionamento extremamente amplo. Então, você, além dos 1.200 metros quadrados de academia, você precisa de outros 1.200 a 1.500 só para fazer vaga, com pelo menos 60, 70 vagas, para que a pessoa consiga estacionar de forma confortável. E aí você junta esse pacote todo, faz uma decoração adequada, que pode ser rústica, a nossa obra é muito rústica. Por exemplo, nós colocamos lá a alvenaria, né, os tijolos, tudo aparente, e a gente pinta em cima. Não fica feio, fica rústico, sabe? Meio espartano. Esse ambiente rústico, eu acho que ele dá até uma... Tem uma academia que eu vou aqui em Portugal, é a academia, a marca é CR7, do Cristiano Ronaldo. Ele tem uma rede de academias e tal. E, poxa, você imagina que vai ser algo luxuoso e tal, mas segue esse padrão de banheiro, de ar-condicionado, mas a decoração, o teto, a parede, é um ambiente mais rústico mesmo. Meio industrial, né? Isso, é industrial. Eu acho que esse ambiente, ele até estimula mais o cara fazer, a pessoa fazer atividade física.
Eu Ou acredito não? também. Não, com certeza. A gente já. A gente no passado chegou a fazer academias mais requintadas, com acabamento mais fino, sabe? Emboçava tudo, fazia textura. A iluminação era a iluminação da NASA, que custava uma fortuna. E a gente saiu, entre aspas, simplificando a obra que eu vou chamar de civil, que é a montagem, né, toda essa parte que não é equipamentos, e começou a destinar mais, com o mesmo dinheiro, com o mesmo CAPEX, eu falei, cara, vamos tirar um pouquinho aqui de obra e vamos botar mais dinheiro em equipamentos. Porque no fim das contas, o cliente está indo para treinar. Então, quanto mais máquina eu tenho, mais sensação de atendimento, menos fila, menos lotação. E aí, com isso, a gente fez mudanças substanciais de melhorar o CAPEX, porque na prática a gente conseguiu reduzir um pouco, né? No passado a gente chegou a fazer lojas em patamares de 5 milhões de reais e a gente faz 4, 5 anos depois lojas num patamar de 4. Então, se eu só inflacionasse os 5 milhões nos últimos 5 anos, eu já estaria gastando 7. A gente está Sim. gastando 25% a menos do que eu gastava, ou 20, 25% a menos do que eu gastava 4, 5 anos atrás. E esse processo todo, poxa, você investiu, montou a academia, para ela começar a, para ela chegar no 0 a 0, é lógico, se ela for bem administrada, é o quê? Quantos meses ou anos, Bom, mais ou menos? e aí vamos aqui para grandes números, né? Média de mercado, né? Especificamente uma loja da Selfie. Algumas são mais caras, outras menos, né? Smart eventualmente é mais caro, a Blue é médio, a Pano, Bianca e Skyfit são eventualmente um pouco mais baratas, tem um equipamento de segunda linha ou tem um acabamento de obra também mais simples. Então, em grandes números, imagina que você vai gastar aí 3 milhões de reais para fazer uma academia. Então você precisa de um investimento inicial entre obra civil, que é uma reforma. Você não está pegando um terreno baldio para construir um galpão. Você já Sim. tem uma área e vai só reformar. Né? Você vai pintar, fazer elétrica, ar-condicionado, tudo que precisa. Então, a parte de infraestrutura de TI, né? Então, toda essa parte você vai gastar um pedaço do dinheiro. O outro pedaço é o maquinário. Então, em geral, esse investimento é mais ou menos meio a meio. Então, você vai gastar lá 1,5 milhão com reforma, obra, outro 1,5 milhão com maquinário, montagem, etc. Né? Tudo que é parte de acessório e máquina. Então, você foi lá e investiu 3 milhões de reais. Uma academia, ela é feita para atender, em média, 2.500 clientes. Eventualmente 3.000, eventualmente um pouco menos, mas de número, 2.500 clientes. Há um preço médio que vai ser aí em torno de 100, 120. Então, você poderia, né, quando você vai lá para o bottom line, falar, olha, eu vou faturar aqui 250 mil reais, 300 mil reais na loja, e quando eu juntar o meu custo todo, que aí eu vou falar dos custos diretos, né? Aí eu tenho funcionário para atender um turno longo, então eu acabo tendo várias escalas, energia que é muito alta, porque o sistema de ar-condicionado consome muita energia, questão de eventualmente você ter ou não ter segurança, equipe de limpeza que é terceirizado, não é equipe própria, normalmente você terceiriza, né, serviço de limpeza, e aí quando você, manutenção de equipamentos, quando você, aluguel do espaço que você está pegando, quando você junta esse pacote todo, você vai ter um custo mensal ali de 140, 150, 160 mil reais. Né? E aí você pega seu faturamento, tira os impostos diretos. Então você imagina aqui, tirar os impostos diretos, PIS, COFINS e ISS para quem está no lucro real, PIS, COFINS e ISS para quem está no presumido. Se você está no Simples, você paga só uma vez lá em cima e não paga mais nada. Mas em geral, quem tem academia não opera no Simples, né? Pelo menos as de rede, eu acho que as academias de bairro todas operam no Simples. Mas anyway, você vai tirar os impostos diretos. Tirando esses impostos diretos, que pode ser ou não do Simples, você vai tirar aí 15% em média. Cara, 15% em cima do seu faturamento, você vai derrubar a sua receita aí de 250, 300 para 220, 250, 260. Quando você tira o custo dessa receita líquida, você está falando de ter um retorno mensal que vai variar entre 80 a 100 mil por mês. Né? Fora o imposto de renda PJ, né? Estou falando do lucro bruto, resultado, margem bruta do negócio. Mais ou Então, menos uns 3 anos, então. em 12 meses, nós estamos falando de tirar 1 milhão de reais, no mínimo, 1,2 milhão. Você investiu 3, 3,5, você se pagou em 3 anos. E você tem um negócio que está te gerando em torno de 80, 100 mil por mês. Um baita do negócio, né? Não é um negócio ruim. Sim. Então, com algum conforto, a gente vem replicando esses projetos aqui ao longo do em todo o Brasil. A gente é uma rede de basicamente lojas próprias, né?
das nossas 200 academias hoje, 35, 40 são franquias, o resto é tudo loja própria, então a gente é uma rede majoritariamente de loja própria, porque a gente gosta e acredita no negócio. Então, para a gente franquear aqui uma academia, o empreendedor tem que convencer a gente. Eu não vendo franquia hoje, eu tiro o pedido. Então o cara bate na minha porta, todo dia tem gente batendo na porta, e tem gente que eu digo sim, vai lá, eu topo. Tem outros que eu digo, cara, infelizmente não dá, porque a área que você quer é uma área que eu não quero franquear, vou fazer loja própria, ou eu não acho que o risco está proporcional para você, eu não acredito que essa região caiba uma academia. Né? Então eu vou aqui, entre aspas, filtrando a demanda que eu tenho. Então eu não sou um vendedor de franquias, eu sou um tirador de pedido, e eu sou um fazedor de loja própria. Né? Então eu tenho aqui um CAPEX intensivo, que vem através de captação com banco, com um fundo investidor, para a gente ficar fazendo loja própria. Cara, tem dois assuntos que eu quero tratar com você mais para frente, que é essa questão de expansão. Na verdade, três. A parte de gestão desse monte de unidade, porque é muita unidade. Muito. E depois quero tratar com você a parte de venda cruzada. Eu acho que a academia é um dos negócios que aplica isso há mais tempo, assim. Antes de existir internet, as academias já faziam venda cruzada muito bem e de uma forma que eu acho que é muito saudável. Mas eu sei, antes de entrar nesse assunto, que você é engenheiro de computação, É né? verdade. Aí o que eu queria entender? Como que o engenheiro de computação se transforma em CEO de rede de academias? Essa pergunta é boa, viu? Esse aqui eu vou ter que voltar um pouquinho aqui no tempo, né? Eu vou voltar aqui pro Fernando de adolescente, 14 para 15 anos. Então, assim, naquela famosa mudança da oitava série pro primeiro ano, em torno dessa fase. Eu sou um cara que vim de uma origem muito pobre, né? Meus pais moravam, né, numa periferia, numa região bem periférica de Fortaleza, já quase saindo já de Fortaleza e entrando na região metropolitana, mas uma região bem periférica e famosa por ser perigosa, né? Então, hoje é uma região totalmente tomada por facções, é uma região de difícil vivência, digamos assim. E eu passei a vida toda sonhando em melhorar minha vida, né? Então eu sempre fui um cara de muita fé, né? Sempre acreditei em Jesus Cristo, falava, cara, eu tenho certeza que Deus tem um plano maior para mim, e eu vou pelo menos fazer minha parte. E eu acho que isso eu sempre tirei muita força de vontade de dentro, de, cara, vencer na vida, a vontade de vencer na vida, a vontade de ser uma pessoa melhor, mas obviamente sempre com respeito ao próximo e com respeito ao que é o certo, ao ético, né? Então nunca roubei, eu nunca pensei em fazer mal a ninguém, eu sempre fui um cara de coração bom. Eu sempre quis crescer e, obviamente, melhorar na vida fazendo o certo. E acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito ao longo da minha vida, porque muitas oportunidades passaram para eu desviar meu caminho. E eu consegui, acho que com muita fé, manter-me no caminho, no eixo. Né? E aí eu decidi que eu não queria ser uma pessoa da periferia. Eu estudei a vida toda em colégio, era até particular, mas aquele escolinha de bairro, né? E eu falei, eu preciso dar um passo a mais, mas meu pai não tinha condição de pagar uma escola boa para mim. Porque meu pai era paneleiro, papai vendia panela de porta em porta, literalmente. Eu falei, cara, eu não tenho como sair aqui do outro lado sem uma base, sem, enfim, ter um estudo melhor. E aí eu tentei em alguns colégios medianos, não eram nem os renomados, né? Porque Fortaleza é uma referência de colégios renomados. É Ari de Sá, Farias Brito, 7 de Setembro, Cristos. Então tinha muito colégio bom e eu não conseguia visualizar eu tendo acesso a essas escolas. E aí eu passei, na época, eu consegui uma bolsa saindo de um colégio de bairro para um colégio que na época era mediano, estava num tier abaixo dessas grandes referências que chamava Evolutivo. Infelizmente, pouco tempo depois ele quebrou, né? Mas ele, nessa época, ele estava ali tentando chegar lá. E aí eu estudei nesse Evolutivo, eu obviamente tentei bolsa em colégio melhor e prestei o vestibular da escola técnica, o atual Cefet. Então, da oitava para o primeiro ano, eu fiz esse vestibular do Cefet, passei,
e consegui a bolsa. Aí eu pude escolher, cara, olha que benção, eu posso escolher entre estudar na escola técnica, e faz o segundo grau, era primeiro e segundo ano, e aí o quarto ano era o que ele chamava de curso técnico, eu fazia o segundo grau e o curso técnico, ou ir para um colégio privado de cara. O colégio privado tinha um problema, era um ano garantido de bolsa, se fosse bem eu continuava. Papai falou, meu filho, não tem nem o que pensar, você tem 4 anos de educação garantido, vai para o Cefet. Fui para o Cefet. Você E fez aí o eu quê no estudei. Cefet? Eu fiz informática industrial. Eu fiz eletrotécnica. Era um curso bem próximo. Exatamente. Aí eu fui lá, fui para o Cefet, escola técnica, estudei o primeiro, o segundo. Quando chegou no terceiro, eu falei, cara, eu não quero ser um técnico de informática. Não é isso que eu sonhei para minha vida. Isso não vai me tirar. Tudo bem, é melhor ter isso do que não ter nada, mas não é isso que vai me dar o próximo passo. Eu vou voltar a tentar bolsa para colégio privado. E aí eu fui de novo nos principais colégios de Fortaleza, dessa vez com uma base melhor. Tentei bolsa, inclusive no Farias Brito, e consegui no Evolutivo e no Farias Brito. Só que o Farias Brito tinha um problema. O horário concorria com a escola técnica. E eu não queria largar a escola técnica. E aí o que eu fiz? Eu estudava na escola técnica de tarde, o Farias Brito falou, cara, você passou, você vai fazer a turma especial do ITA, do IME, medicina, e é de tarde. É de 1 às 21. Eu estudaria de 1 às 21. Eles tinham uma turma lá que era literalmente a top das galáxias. E eu estudava de tarde na escola técnica. Eu falei, cara, eu não quero largar a escola técnica depois de 2 anos, eu quero fazer o terceiro ano e eventualmente o quarto. Falou, não, não dá, não dá, não dá. Ou um ou outro. Eu falei, cara, infelizmente eu vou aqui pro outro, que o Evolutivo falou. A gente tem uma turma melhorzinha, não vou chamar de especial, de manhã. Então fica com a gente aqui de manhã. Eu disse, tá feito. Aí eu fazia o quê? Estudava de 7 a 1, meio-dia e tanto, no Evolutivo. Corria para a escola técnica, entrava 1h20, saía 18 e pouco, voltava para o Evolutivo, porque o Evolutivo começou a fazer turmas de Olimpíada de noite. Não, vou preparar agora essa galera, os melhores, eu vou fazer aqui especial para aprofundar em temas como matemática, física para a Olimpíada. Cara, o resultado eu estudava na escola das 7 às 10 da noite e eu chegava em casa depois de 1 hora de ônibus, porque de noite não tem trânsito, eu ia estudar de madrugada, eu ia dormir todo dia depois da meia-noite 1 e acordava às 6 da manhã para voltar para a escola. Todo dia eu fiz isso por 1 ano. O resultado disso foi, eu ganhei menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Matemática, OBM, passei em primeiro lugar na primeira fase da Engenharia Elétrica da Federal do Ceará, passei no ITA, que eu não sabia nem o que era. Eu não sabia o que era ITA até a escola falar, vai lá e se inscreve. Por quê? Porque na prática eu virei uma máquina de estudar e de dizer eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Isso foi me convencendo de que era possível. E que o céu era o limite. Qualquer prova que eu fizesse, eu falava, cara, eu vou destruir essa prova. Eu vou fechar todas as provas que eu pegar. E eu comecei a virar uma máquina de fazer prova, 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 prova. E eu estava muito preparado, porque eu estudava muito. Eu não fazia nada. As pessoas falavam assim, Fernando, vamos esse final de semana pra praia, vamos pro forró, vamos pro barzinho. Cara, eu não tenho tempo. Eu preciso estudar. Eu estudava sábado e domingo. Eu não tinha tempo para nada. Eu abri mão 1 ano para colher os frutos que eu colho hoje. Mas eu literalmente dediquei uma vida inteira para estar onde eu estou hoje. Então eu estudava 18 horas por dia, todos os dias. Não era só segunda a sexta. Cara, isso aí que você falou, assim, pra gente agora, eu acho que você deve ter mais de 40, ou tá chegando em 40, uma coisa assim. 44. Eu sou de janeiro de 82. Pronto. Você é um pouco mais velho Recém-completo. um pouco mais velho que meu irmão. Para um cara de 44, esse papo de fazer faculdade, estudar pra caramba, pode não representar muita coisa. Mas para um moleque de 18 até os 21, 22, cara, revela muito sobre a personalidade da pessoa, né? Com certeza. Você pega Isso um fala moleque que aguenta ficar sobre... o dia inteiro estudando É, matemática e física, você toma na cabeça o tempo todo, entendeu? Você não acerta todas exato. as questões, você erra o tempo todo. Você erra o Cara, o tempo cara todo e tem muita assim... resiliência. E eu saí de uma base muito fraca, entendeu? Então, assim, eu falava assim, bicho, como é que eu vou chegar do outro lado? E dentro de mim só vinha uma força, uma fé, uma resiliência que era, cara, isso vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Ó. Tu vai aprender, isso aqui vai virar mamão com açúcar. E eu comecei o ano extremamente frustrado, porque eu era um cara no nível inferior da minha turma,
E eu comecei, cara, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu fui me convencendo de que ia dar certo. E começou a dar certo, porque eu saí lá do bottom da turma pro top da turma. Em Sim. 6 meses, no meio do ano, eu já comecei a despontar nos simulados vestibulinhos, eu que era, não passaria em nada no começo do ano, no meio do ano eu já estava, opa, tô passando, já tô aqui na meiuca para cima. E no fim do ano eu comecei a ganhar tudo. Simplesmente eu ganhei prêmio da escola como o número 1 de todo o vestibulinho dos, chutar aqui, 20 mil alunos que tinham. E por aí vai. Então, foi um negócio que foi sendo construído, e obviamente no meio do caminho, meus contemporâneos, né, que moravam na periferia, e eu cresci numa rua que tinha muita criança da minha idade, cara, todo mundo chamava, vamos jogar bola, vamos soltar pipa, vamos beber, vamos pro bar, vamos pro futebol, vamos, sei lá. Eu só recebia convite para perder o foco. E é muito difícil um moleque de 17 anos, 16, 17 anos, manter o foco, né? Então, Muito. é o que eu digo muito para quem conversa comigo. Cara, a vida é feita de escolhas, né? Então, assim, eu tive que amadurecer muito rápido fazendo minhas escolhas, porque eu vim de uma situação muito pobre, mas mudou a minha vida. Eu hoje colho frutos e hoje eu posso desfrutar muito melhor da vida do que alguns contemporâneos meus, porque naquele momento que ele estava jogando bola, ou soltando pipa, ou fazendo outras escolhas, eu escolhi estudar e vencer na vida. Porque não é só estudar, e você escolher, você se condicionou a eu vou vencer, vai dar certo. Agora, obviamente, isso com ações concretas na direção de que Sim, vai dar certo. sim. Então, te perguntar uma coisa aqui, que às vezes passa na minha cabeça. A minha origem é mais ou menos parecida com a sua também. Estudei no Cefet, ganhei bolsa e tal. E, cara, hoje você está num mundo, assim, de muita gente que começou já com uma boa educação, morando, assim, você passou por esse mundo, pelo menos, né? Morando em bairros bons de São Paulo, cara de classe média alta e tal. E quando eu entrei nesse mundo, né, que foi ali mais ou menos durante o ITA e depois de sair do ITA, eu percebi algumas diferenças de mentalidade de um cara que foi formado na adolescência na periferia em relação ao cara que foi formado já numa classe média alta. Você chegou a perceber isso, cara, no Cara, seu processo? é, eu, eu hoje isso para mim ele é muito nítido, né? Porque aos 44 anos, CEO de uma companhia do porte que a Selfit tem, né? A gente vai faturar aí 500 milhões esse ano. Eu faço um programa de estágio muito amplo, então eu tenho alguma proximidade e convivência exatamente com a mesma geração que eu estava lá nos meus 20 e poucos anos, né? E é muito perceptível como o modelo mental das pessoas mudou, né? É uma geração muito imediatista, né? Eu brinco que é uma geração Google, né? Você bota qualquer coisa no Google, você vai ter uma resposta de imediato. Cara, no meu tempo a gente tinha que ralar, buscar enciclopédia, buscar outras fontes, ler livro. Dava um trabalho, meu amigo, demorava um tempo para Ou conseguir demorava? resposta. Hoje em dia o chat GPT faz tudo para todo mundo. Então virou um senso de e o consumo de informação muitas vezes superficiais, né, coisas que não têm um conteúdo verdadeiro muito maior. As pessoas passam o dia todo fazendo scroll em rede social. Muita gente gasta muitas horas nisso, né? E tá tudo bem você ter acesso, usar. A questão toda é como você condiciona melhor, ou ensina melhor, ou acho que é um papel dos pais, né? Obviamente, restringir, ou treinar, ou educar melhor os filhos para que eles não sejam tão livres ao ponto de que você disser, cara, eu quero gastar o dia todo numa rede social, vou gastar porque a vida é minha, é o que eu quero. Eu acho que é um papel nosso como educador, né? E eu aqui sou pai também, né? Além de ser um gestor de uma empresa de esporte, de cada vez mais tentar sensibilizar as pessoas, condicioná-las, treiná-las, educá-las a, cara, no longo prazo, isso não vai te levar para um bom caminho. Tenta reduzir fazendo isso, faz uma leitura, dedica um certo tempo assim assado, vai estudar um assunto diferente. Então eu gosto de conversar com essa juventude, né, que vem aqui, participa do nosso programa de estágio, que é um programa grande, né, a gente
todo ano faz uma divulgação ampla, a gente chega a ter aqui 500 inscritos, e no fim das contas aprova 10, 15, 20, aí varia um pouquinho ano a ano, mas eu percebo a diferença do tipo de jovem que chega hoje para a gente aqui no programa de estágio. É uma juventude um pouco mais fluida, desapegada, que acha que vai dar tudo certo, mas assim, com pouco esforço, muito conectado em rede social, e aí quando você busca alguma outra coisa além não vem quase nada. Então isso, de certa forma, me preocupa um pouco, mas eu acho que não é meu papel aqui ficar reclamando ou olhando o copo meio vazio. Eu acho que eu tenho que fazer minha parte, tentar ajudar. Às vezes a gente contrata aqui jovens despreparados e ajuda, educa, treina. Eu falo, cara, seu papel aqui não é morrer de trabalhar. Eu quero que você aprenda, sua faculdade é prioridade, a Selfit é segundo plano, eu tô aqui só para te ensinar e te treinar, e um dia você vai devolver para a gente ou pro universo. Não tem problema nenhum, faz parte do jogo. Então, eu acho que muita gente sai, inclusive, transformada aqui do nosso programa de estágio. Mas, assim, você puxou esse lado aí da galera jovem que você tem contato, e eu tenho visto muita gente hoje falando na internet e recorrendo a programas de desenvolvimento pessoal, né? Eu, por exemplo, eu faço terapia até hoje, desde quando eu comecei a empreender, eu tive que passar por alguns processos de autodesenvolvimento, justamente para fazer essa transição. Cara, eu era muito pobre, na minha família todo mundo queria que eu fosse funcionário público, esse era o mundo, e eu resolvi ir contra a maré e criar empresa, né? Então isso deu um bug assim na minha cabeça, bizarro. No seu caso, você teve que, ao longo da sua jornada, passar por esses... Com Falando certeza. mais entre nós aqui, empresários, assim, você teve que... O que precisou mudar na sua cabeça para você chegar e falar assim, cara, beleza, eu sou o CEO de uma mega companhia aqui que vale, pelos números que você falou, a Selfit, ela vale alguns bilhões de reais, né? Então, eu acho que a jornada aqui no meu caso especificamente, é muito similar à sua, né? Eu, quando passei no ITA, eu entrei como civil, né? Eu não cogitava a hipótese ser militar, e dentro do ITA você tinha a opção de escolher a carreira militar, né? E o meu pai me botou uma pressão literalmente absurda para eu. Porra, como é que você vai perder essa oportunidade? Você vai ser um tenente, seguir carreira, terminar coronel, o que quer que seja. E eu fui obrigado e fiz a tentativa de ser militar. A minha sorte é que para eu ser militar, eu teria que mudar de curso. Então eles falaram, Fernando, dá para você ser militar, mas você vai ter que sair do seu curso e ir para mecânica aeronáutica. Então você vai largar aqui a computação com foco em aeronáutica para mecânica aeronáutica. E aí? Falei, cara, eu não quero mudar meu curso não. Pai, olha só dá se mudar o curso eu não vou me formar, porque eu não gosto desse curso. Dei um migué e convenci meu pai, não, tudo bem, então segue seu coração, meu filho. Eu continuei como civil, e acho que foi uma das melhores coisas na minha vida, né? Porque eu acho que a minha história teria sido talvez muito diferente do que foi hoje. Então, obviamente, eu tive, como você falou, as mesmas dificuldades, porque aí eu entrei no setor privado, e já no comecinho, que eu trabalhei em banco, fiquei 2 anos em banco, depois mudei para telecom, eu falei, tem alguma coisa desencaixada aqui na minha história, eu tô meio... Sabe quando o negócio não tá indo bem? Isso. E eu fiz por quase 10 anos terapia também, psicanálise, né? Então eu fiquei praticamente 10 anos fazendo psicanálise, então investia boa parte do meu saláriozinho para pagar, eu fazia semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, e isso obviamente é um investimento, né? Eu falo que isso não é caro, não é um gasto, é um investimento, porque isso te ajuda a se conhecer, te ajuda a fazer decisões melhores, te ajuda a resolver o seu passado, a sua história, né? E acho que me ajudou muito. E com isso eu fui, obviamente eu aproveitei que eu sou de uma família de... Meu pai era pobre paneleiro, mas meu pai tinha um diferencial gigantesco que era... Meu pai era um cara extremamente comercial. Imagina você bater na porta de uma pessoa, a pessoa deixava você entrar, te dar um almoço, você sair lá vendendo um conjunto de panela. O Loucura. cara Esse tem cara, que dar como é que esse manteiga cara... de água. Meu irmão, como é que esse cara faz isso, bicho? Então eu aprendi também, o meu berço, a minha escola foi, cara, você tem que ser muito comercial. Você tem que ser acima de qualquer coisa um vendedor. Não se alguém me perguntar o que eu sou esse cara, eu sou vendedor.
Eu passo o dia todo vendendo alguma coisa. Estou aqui hoje vendendo plano de academia, vendendo a ideia para um cara abrir uma academia. Então, estou sempre vendendo alguma coisa. Né? E, obviamente, isso me ajudou muito nesse meu tino comercial, empreendedor, que está me levando ou levando as empresas pelas quais eu trabalho, eu estou dedicado a chegarem tão longe. Né? Eu toquei outros projetos super relevantes, né? Não sei se todo mundo está assistindo aqui conhece o Aquário Marinho do Rio de Janeiro, o Aquarrio, mas o Aquarrio é um aquário de nível internacional, um dos melhores e maiores do mundo, e foi construído tijolo por tijolo. Eu participei de todo o desenvolvimento do business plan, concepção. Eu lembro quando eu discuti o Aquarrio como um projeto de, vamos fazer aqui o business plan vão ser 800 mil visitantes por ano, nós vamos cobrar aqui 35, 40 reais de média de ticket de faturamento, vai faturar 30 milhões, e esse negócio aqui vai dar um resultado de 12, 15. Aí eu falava, mas não gasta menos que para esse tamanho de aquário que vocês querem aqui, esses 50 milhões que vocês querem, não dá não. Aí a gente fez um projeto para a conta toda. Para 75 milhões vai fazer um aquário ali, quase. Para fazer o aquário top, que eu acredito que vai ser um estouro, 1 milhão de visitantes. Desculpa, 100 milhões de reais para 1 milhão de visitantes. Então, a gente transformou um CAPEX que os empreendedores queriam gastar muito menos, num CAPEX de 100, mas também eu falei, olha, com esse projeto aqui a gente vai entregar os 800 mil visitantes, eu acho que entrega os 800 mil visitantes a um ticket médio de 50 reais. Vai faturar 40 e vai entregar 20 de resultado. Então, era uma relação 1 para 5. Então eu falava, pô, animal, esse negócio é um risco, mas é incrível, vai, não vai, vai, não vai. Ninguém queria, pô, em 2014, 2012, no auge daquela confusão, o país, indo buraco, no Rio de Janeiro, 100 milhões de reais num aquário. Cara, qual é o louco que vai botar esse dinheiro num aquário no Rio de Janeiro, no Brasil, no momento que a gente estava? Só uma observação. Com um cara de 30 anos na frente, né? Com um cara de 30 anos na frente, que nunca tinha entrado no aquário na vida. Uma parte do budget eu falei, eu vou viajar o mundo e vou aprender. Visitei o Oceanário de Lisboa, visitei o aquário de Barcelona, então visitei aquários no mundo, Estados Unidos, Europa, aprendi, falei, cara, vou contratar uns caras fera aqui, bicho, vai ser caro, mas vai ajudar. Contratamos um consultor top e fomos lá. Porra, vamos ajustar aqui o projeto agora que a gente fez aqui, Made in Brasil, para uns caras top do mundo. Ajustamos e vamos para cima. Executamos, gastei exatamente 99 milhões, economizei um do orçamento. Tá bom? Tá bom demais. E o que deu lá de população? Só no primeiro ano, eu botei 1,5 milhão de visitantes. Não foi só o ano, porque eu peguei o finalzinho de um ano, né? Abriu em meados de novembro, quando eu junto meados de novembro até dezembro do outro ano, um pouquinho mais de um ano, 1,5 milhão de visitantes, 90 milhões de reais de faturamento. Só no primeiro ano pagou metade do aquário. Que top, ou seja, né? Quando foi bem feito, bem executado, bem pensado, bem planejado, fazendo do jeito certo, com parcimônia, com vontade, com dedicação, trabalhar 15 horas por dia, eu vivia dentro da obra, vivia dentro do aquário, e não é só a obra, são as dores de cabeça, burocracia, Brasil, licenciamento, resistência, né, porque tem os eco-resistentes, então tem todo tipo de dificuldade num projeto desse tamanho, né, mas a gente conseguiu criar aqui vou chamar de uma FOMO do público em geral, não só turistas como os cariocas, para visitarem, conhecer, e foi um grande sucesso já no primeiro ano. O aquário até hoje é um grande sucesso. Grande sucesso. Pô, é um projeto que, eu não sei se o objetivo era ser social, mas é um projeto que, do ponto de vista social, cara, ele eleva a capacidade intelectual das pessoas muito. Uma das coisas que a gente prega muito, né, que o aquário ele não é uma atração turística, o aquário ele é um equipamento de educação e conservação. O que se faz lá dentro de educação ambiental sobre que peixe não consumir, qual o papel dos tubarões, que tem muito mito que a gente passa o dia todo tentando desconstruir sobre os mares, sobre os peixes, sobre os tubarões. A gente recebe, na minha época, né, recebia 200 mil crianças de escolas públicas da região lá do Rio de Janeiro, só fazendo visitas guiadas, tudo recursos próprios, 0800, que era escola pública, era uma contrapartida que a gente se sentia, inclusive,
na obrigação de dar para a sociedade, porque a gente usava a ociosidade. Pô, ninguém vai no aquário segunda de tarde, terça de Não, tarde, quarta de não. tarde, então a gente usava essa ociosidade para receber visitas e escolas guiadas. Então era um projeto muito legal, muito legal. Cara, isso é muito massa, assim. Eu já fui no Oceanário de Lisboa. Eu visitei quais oceanários eu É fui para. muito similar, muito É? similar, é muito similar. Eu fui no de Lisboa, acho que eu já fui em um em outro lugar, não estou lembrado onde que foi. Agora, voltando um pouquinho aqui. 3 assuntos. Primeiro, qual que é a lógica de... Agora que você tem uma vida tranquila, você não trabalha mais 15 horas por dia, né? Hoje você trabalha que umas 6? Hoje eu me divirto umas. Aí varia muito, porque o celular tá sempre online, né? 12 horas por dia. Eu sempre tento tirar um tempo aqui para mim, para minha família, mas acho que uma média de 12 tá justo. E você tem que 12 viajar rodando as academias, né? assim, eu acabo eventualmente num deslocamento, eu fico mais horas por dia na média, mas eu considero muito concentrado e dedicado no negócio umas 12 horas, né? Que eu posso tirar o tempo dos deslocamentos para ler um livro que eu gosto, Sim. para estudar outros assuntos. Então, eu não vou chamar isso aqui de horas de trabalho, tá? Eu vou chamar aqui de tempo livre. Mas você viaja muito pelas academias. Viajo, com certeza. Viajo o Nordeste inteiro, inclusive as operações que nós temos no Sudeste, Santa Catarina, Norte do país. Você quer abrir mais Selfit no Sudeste? Eu quero. Eu não quero amanhã, porque eu acho que ainda tem muito espaço nas praças que nós estamos, Norte e Nordeste. Mas depois de amanhã, quando eu achar que aqui está num patamar adequado de atendimento, eu vou focar em outras regiões do país. Porque eu acho que todo brasileiro merece ter um produto de altíssima qualidade a um preço muito acessível. E nem sempre o produto academia, com a qualidade que a gente entrega, com o preço que a gente entrega, chega para todos os brasileiros. Sim. Muitas vezes as regiões de dormitório mais distantes são desatendidas. E a academia não é um negócio que você vai pegar um ônibus para ir treinar e voltar, porque você tem que fazer isso todo dia, ou 3 vezes por semana. Seria muito maçante, muito cansativo. A Muito. academia tem que ser conveniente, pertinho, para você ir de bicicleta, para você ir a pé. Então eu acredito muito nisso de chegar nos rincões do Brasil para levar um produto adequado para todos os brasileiros. Academia é um negócio tipo de... Você vai na ida ou na volta, né? Ou Pô, você aproveitar o caminho. sai mais cedo para trabalhar, paro na academia, dou aquela energizada, Exato. tomo um banho num banheiro top e vou trabalhar. Vai Ou então trabalhar eu muito mais volto, feliz. deixa eu arrumar minha cabeça. Cara, me explica a lógica. Eu acho que você é a melhor pessoa para explicar isso aqui. A lógica do cross-sell. De ou você vende um produto mais caro ou você faz uma venda cruzada. Como que funciona essa lógica? E aí você pode Cara, usar a sua experiência no aquário, pode usar a sua experiência na academia, vamos fazer uma parada mais técnica, assim, vai. legal. Eu acho que o cross-selling ele é extremamente importante para te ajudar a melhorar ticket médio, né? A extrair um pouquinho mais do share of wallet dos teus clientes, gerando nele uma percepção de valor, que é muito importante. Não é você querer arrancar dinheiro do cliente, mas que você consiga oferecer algo que ele sinta que está tendo um benefício dando aquele dinheiro, que ele sinta que saiu ganhando, né? Então, vou dar um exemplo aqui de um cross-selling ou upsell que a gente fez muito, é, por exemplo, no Aquarrio. No Aquarrio a gente, sei lá, tinha lá o ingresso era setado num certo valor, vou chutar aqui, R$ 80, o ingresso inteiro. É, aí para ter volume, uma das coisas que eu fazia era, pô, vamos fazer o seguinte, cara, o Carioca é, vai pagar só R$ 60. Então eu vou dar aqui R$ 20 de desconto para o Carioca para gerar fluxo. Só que o Carioca, ele é um público potencial para mim para vender um outro produto que eu chamava aqui de passaporte anual. Que eu queria vender um pouquinho mais caro, mas que o cara pudesse ir todo final de semana. E aí eu, obviamente, tinha um preço tela de 80 ou 100, a meia entrada era 40 ou 50, né? Depende do preço que você está trabalhando. O Carioca tinha um desconto que era um meio do caminho entre o preço cheio e a meia entrada. Então eu fazia um volume bom de ingresso avulso para o Carioca. E quando ele, entre aspas, vivia a experiência, eu conseguia fisgar o cara para dizer, bicho, você não quer, pelo valor de 2 ingressos cheios, ou 3 vezes esse ingresso que você pagou, ter um passaporte anual, não?
Você vai vir todo santo dia que você quiser. Eu vou abrir o aquário meia hora mais cedo para você não pegar fila e ter o aquário vazio só para você. Meu irmão, esse projeto foi um estouro, um sucesso. Foi um troço assim tão grande, absurdo, que as pessoas não acreditavam que vendia tanto passaporte anual. De Porque aí onde eu você tirou vendi. essa ideia? Cara, eu confesso que o meu principal motivador foi eu preciso ter um produto mais premium para melhorar um pouquinho minha rentabilidade, eu não sei como fazer. E aí a gente foi pensando, estudando, tentando, falei, cara, vamos fazer um passaporte anual. Aí o nego falava assim, você é doido, como é que você vai dar o ano inteiro de graça por 3 ingressos que ele pagaria? Eu falo assim, porque eu acho que na média, isso é tão caro que o cara vai vir uma vez por ano no máximo. Porque não é acessível você acreditar que o cara vai vir o pai, a mãe, o filho, não sei quem, aí tem que deslocar, pagar estacionamento, pagar o lanchinho, entrar na lojinha e deixar um giftzinho para criança. Quando você junta esse combo pro brasileiro médio, é caro. Isso não é barato, gente. Esse Não, cara isso é não vai, caro. esse cara não vai voltar. Então, assim, eu preciso gerar uma recorrência, eu quero que ele volte, porque ele vai consumir as coisas aqui dentro, vai gerar boca a boca, vai fazer mídia para mim, porque ele vai postar. Então, eu Sim. incentivava muito a rede social, então ele está fazendo mídia, está gerando volume, eu tenho capacidade ociosa e eu vou fazer uma rentabilidade adicional. Então, foi a forma que a gente encontrou para ganhar em todos os quesitos, gerar uma percepção de valor do cliente, gerar mais fluxo recorrente, era upsell. O cara, quando volta, tá trazendo, fazendo, consumindo na lojinha, consumindo no alimentos e bebidas, era um programa para família. E aí, com isso, a gente melhorou a frequência, porque na média o Carioca saiu de uma vez por ano para 1,5. Então ele ia, tinha família que ia uma, tinha família que ia duas, então, mas melhorou. Eu ganhei mais dinheiro, eu tinha um público que eu tinha uma receita média muito maior, muito melhor Não, quando eu você olhava resolveu um no. outro problema da vida dessa família. Que eu não sei se você Exatamente. mapeou. Provavelmente você deve ter visto tal, que é onde que eu levo minhas Onde que eu visitas? levo esse... Exatamente. O cara passou a ter a opção de levar as visitas, porque ele tinha direito a levar um convidado com preço diferenciado, entrando num horário diferenciado, e o aquário era muito cheio. Então, se ele pudesse ir num off-peak, era uma experiência única. Imagina você entrar num aquário com aquela música calma de oceano, os peixinhos nadando. Tinha gente que dormia nas arquibancadas lá, nesse horário. Agora você vai no horário de rush, a partir das 9, é loucura. Gente pra caramba, confusão, criança correndo. O aquário botava, o aquário nos seus tempos áureos de férias, feriados, bota 7.000 pessoas por dia. É uma loucura, muito cheio. Essa lógica aí que você falou, a gente vê muito aqui em Portugal e no Zoológico de Madrid também tem. Só um minutinho aqui. Já resolvi. Sim, Resolveu? fala. Depois eu corto essa parte. Tá. Isso acontece muito aqui em Portugal e na Espanha, acho que na Europa inteira, esses lugares têm esse lance do pacote anual e funciona bem. Agora, outro assunto mais técnico, expansão. Como que você pensa a parte de expansão das academias? Vou te explicar por que eu estou perguntando isso. Eu acompanho um influencer de academia que tem um perfil parecido com o nosso. O cara fez engenharia, é um cara que tem um jeito mais simples assim de falar, e eu gosto das análises dele, porque ele sempre traz uma planilha na análise, que é o Gorgonoid. Não sei se você conhece esse cara, acho um cara, bom, dos influenciadores de academia, é o que eu vejo mais. E ele fala da lógica de expansão, ele fala coisas que você fala realmente, ele enfim, acho que ele deve ter aprendido mais para frente, né? Mas enfim. Ele fala sobre o posicionamento da academia, a lógica de como você enche uma academia, ele fala sobre isso tudo. Como que você pensa na hora de abrir uma nova unidade? O que passa pela sua cabeça, assim, de mais importante? Cara, para mim, a primeira coisa é a região ser ou não adensada. Independente da renda, eu acredito muito que a gente tem que ter um produto que qualquer brasileiro consiga pagar. Então, eu trabalho muito o meu modelo mental aqui de preço, para ser sempre o mais baixo possível, para que a maior quantidade possível de brasileiros seja
endereçável, seja acessível, que ele diga assim, cara, por R$ 100 eu posso ganhar um salário mínimo, eu posso viver de bico, mas eu vou pagar porque eu acho que tem valor por esse preço. Porque eu tenho um negócio que eu posso ir quando eu quiser, na hora que eu quiser. Tem um chuveirinho quente para tomar banho todo dia se eu quiser, né? Tá climatizado, posso estacionar meu carro. Então, quando ele junta tudo isso e vê o pacote que tem, por mais que ele diga assim, eu vou só 2 vezes por semana, ainda é muito barato. Ele tem uma sensação de que é um bom investimento para o dinheiro dele. Tem valor, né? Então, eu tomo muito cuidado de, primeiro, garantir que a região seja adensada, independente da renda. Óbvio que quando você vai para regiões adensadas com renda, é, é literalmente tirar pedido, né? Porque o cara que tem uma renda melhorzinha vai dizer, bicho, isso aqui por R$ 100 e poucos, tá doido, eu vou pagar que nem que eu não vá, né? Obviamente esse público hoje não existe mais, as pessoas pagam e vão, Sim. até porque é muito fácil entrar e sair, mas em geral o sentimento é isso é muito barato, eu vou pagar de qualquer jeito e vou tentar ir, e vou dar meu jeito. Então, onde tem renda, onde não tem renda, a gente tem um esforço maior e trabalha promoções, preço, mas a percepção de ser o point, o lugar onde todo mundo vai se encontrar, daquela região periférica, da região dormitório, todo mundo está indo para lá, eu tenho que fazer parte, eu tenho que estar junto. Então, o ponto, para mim, é a primeira coisa, né? Esse é fundamental. E eu não posso pegar um ponto escondido, eu tenho que ser visível, porque academia é um típico negócio que você precisa, entre aspas, marretar na cabeça do brasileiro todo dia. O Brasil é um país Uhum. extremamente sedentário, um dos mais sedentários do mundo, por incrível que pareça. Então, quando você olha assim, quantos por cento da população brasileira está efetivamente matriculada em alguma academia, estúdio, alguma coisa do tipo? Esse número, 7% no máximo. Então eu olho ao outro lado que é, meu irmão, tem 93% da população brasileira que está sentado num sofá assistindo televisão, comendo guloseima. Como é que pode? Eu tenho que ter um jeito de tirar esse cara do sofá. Uhum. E uma das coisas é ter um produto bom, barato, do lado da casa dele. Porque toda vez que a academia chega do lado da casa dele, é impressionante a quantidade de CPFs novos, pessoas novas que nunca entraram numa academia que estão indo treinar, porque ele sente a Sim. confiança do produto, ele sente que ele está no lugar certo para ele romper a inércia do sedentarismo. Então esse negócio da localização ele é muito importante nesse quesito, arrancar as pessoas do sofá. Eu acho que assim, no início, esse lance de academia era uma coisa que a galera fazia muito para postar e para aparecer. Mas hoje o discurso que eu tenho ouvido é outro, cara. É da galera realmente assim, eu preciso me movimentar, dar uma energia no meu corpo, sabe? As A pessoas não estão. Covid mudou um pouco, a pandemia mudou um pouco o modelo mental das pessoas. Existia um percentual muito alto de gente que pagava e não ia. Existia um percentual de gente que a imensa maioria era estética, estética, estética. Hoje as pessoas entram sabendo que isso é um negócio de longo prazo, que músculo é o que vai te dar longevidade, que vai te dar Sim. resistência. Né? Então, percebe-se uma conscientização muito maior das pessoas. As próprias canetinhas emagrecedoras que existem hoje, elas têm ajudado, porque a pessoa emagrece, mas ela emagrece sem qualidade de vida. Ela não tem músculo. E à medida que ela fica sem músculo, a qualidade de vida dela despenca também. Não é Cara. só ser magro por ser. Eu concordo. E assim, cara, eu acho que a academia é o que pode trazer o ser humano mais próximo da natureza dele, que é o caçador-coletor, entendeu? Que o cara levanta todo dia, ele faz um movimento para buscar comida. Tem uma tribo que vive no Zimbábue, uma coisa assim, que eles meio que vivem na era primitiva ainda. E o que que acontece? Os caras, eles acordam todo dia para caçar, saem para caçar, e eles comem mais ou menos uma vez por dia. Você vê, né? E rola uma parada de assim, cara, a gente vai sair para caçar e leva a comida para a comunidade, entendeu? Então, a academia, eu acho que ela cria esse lance da comunidade, como você falou, ativa o corpo da pessoa em horários importantes do dia e acaba gerando outros benefícios, né? Por exemplo, na alimentação. E o último ponto agora, mais técnico, é como que o cara faz para gerenciar mais de 200 academias em lugares diferentes, velho. Cara, aqui não tem jeito. Você precisa ter muito.
muita gente capacitada te ajudando, né? Ninguém faz nada sozinho. Gente apaixonada pelo que faz, gente com que eu brinco aqui, né? Que mais importante para mim são as pessoas que têm o senso de dono. Porque eu acho que muita coisa a gente consegue treinar a pessoa. Se ela não tiver senso de dono, é muito difícil de capacitar elas com isso, né? Então eu busco aqui gente que tem esse sentimento lá dentro, né? Gente empreendedora, gente que tentou uma lojinha de vender fruta na porta de casa, isso encanta meus olhos, porque essa pessoa sabe a Sabe? importância de estar todo dia, de vender, de produto estar bem apresentado, de estar com o preço certo, de atender bem o cliente, estar com um sorriso no rosto. Então, eu gosto muito de gente que tem esse sentimento, gente empreendedora, né? E, obviamente, precisa ter sistema, né? A gente cada dia mais investe em sistema, é muito fácil a gente ter uma visão global dos nossos clientes, quem vai, quem não vai, que tipo de uso faz, parou de ir, o que a gente faz, criar ferramentas para ajudar o time da ponta a pegar o cliente pelo braço, porque a academia é um negócio de engajamento. O cliente está indo 2, 3 vezes por semana, de repente ele diminuiu a frequência, dali para ele parar de cancelar é um pulo. Porque é muito engraçado Sim. que a academia é assim, eu tenho 3 mil clientes numa academia, por hipótese. Aí eu olho assim, nós estamos em fevereiro. Quantos desses 3 mil frequentaram pelo menos uma vez em janeiro? 90% foi pelo menos uma vez. E na média, eles vão 12. Não tem ninguém que vai uma, duas, três. Ou ele vai ou não vai. A imensa maioria é binário. Aí Sim. os 10% que não foram, aí eu olho em fevereiro. Como é que foi o cancelamento dos 90%? Menos de 2. O cliente está feliz, está satisfeito. Dos 10% que não foram, o cancelamento é 30, 35, 40. Ou seja, é um problema meu, o cara precisa usar a academia. Se ele parar de usar, ele vai cancelar. Sim. Aí vocês fazem eventos. E aí você tem que estar o tempo todo engajando o cara, muda o treino dele, fala pro professor chamar e dizer, pô, você tá tendo avanço, não desiste, isso aqui é um negócio de longo prazo. Você não se adaptou ao seu treino, deixa eu te dar um treino diferente. Eu tô sem tempo, problema nenhum, nós temos um programa aqui que 2 vezes por semana, 40 minutos, chama treino Circuito Express. Você vai chegar aqui e fazer esses poucos exercícios, você vai sentir melhor, você vai dormir melhor. Você tem que fazer 2 vezes por semana. E aí com isso, aí daqui a pouco o cara engaja, aí você bota para 3. Então é um jogo muito delicado de você o tempo todo estar tendo uma leitura dos perfis de cliente para garantir que ele está engajado. Perdeu o engajamento, você vai perder o cliente. Não é que você perde para o concorrente, eu não tenho medo de perder para o concorrente. Eu estou muito seguro do meu produto, eu tenho medo de perder para o sofá. Muito medo. É. Agora, o que que, como que você, o que você pode, da gestão, centralizar num centro de serviço compartilhado e o que você não pode centralizar, tem que ser na academia? Assim, nosso modelo aqui nós temos basicamente um gerente em cada academia, né, que a gente chama de líder, ele é o cara que comanda a academia, e nós temos um escritório central aqui em Recife, onde eu estou falando agora, que nós temos pouco mais de 100 pessoas trabalhando para as academias. Ninguém aqui faz nada, você não tem que cobrar a ponta, não é ficar empurrando, cobrando, você tem que ajudar a ponta. O cara da ponta tá todo dia lá no sufoco, e o cliente, tem cliente que cospe na cara, grita, reclama, não aceita. Então a gente tem que estar o tempo todo sendo solidário com o nosso time da ponta para ajudar eles a atender melhor, para ajudar eles a encantar o cliente, para ajudar o cliente a não chegar estressado, porque às vezes o pagamento não passou, porque nosso sistema é recorrência de cartão de crédito. Cara, um cartão não passou, o cliente chega cuspindo na nossa cara, brigando com a gente. E a gente, na prática, só está fazendo o nosso feijão com arroz bem feito. Né? Não é que eu estou inventando moda e tentando cobrar de um jeito diferente. Não passou. E muitas vezes o problema não é porque o cara está sem fundo, pode até ser, mas Sim, tem tem outros problema de problemas que operadora de acontecem. cartão, Tem, né? tem todo tipo de problema. Então a gente tem que ajudar o tempo todo o cara da ponta para que ele consiga ter uma estrutura por trás que ajude ele a atender melhor os clientes. Porque, cara, não é fácil atender 3 mil clientes numa academia. É o tempo todo uma academia com 200, 300 pessoas passando por hora, nos horários de pico, nos horários sem pico, 50, 70, 80. Quando você olha um dia, 1.500 pessoas passam por uma academia, é um troço enlouquecedor, entendeu? Então não é Mas fácil. assim, para um É uma cara, operação muito nervosa para um líder cuidar disso, imagina, porque ele tem, sim, obviamente, um time, mas a pressão é toda nele. Então a gente sim, tem que ajudar como muito esse gerente. cara. É um Não, gerente, sim, você exato. vai num lugar, você eu quero falar com o gerente, que é o mais próximo do Exatamente. dono. Agora, esse sistema foi desenvolvido por vocês?
A gente, por muito tempo, teve um sistema próprio, esse mercado de academia amadureceu muito rápido, e a gente tomou uma decisão, um pouco depois que eu entrei, de ir mudar para um sistema mais robusto de prateleira. Então, a gente usa hoje um sistema que é um dos maiores do mundo, chama ABC Fitness, que ele, na prática, tem software de gestão para estúdios, academias, etc. É um dos maiores hoje no Brasil, porque a gente, na prática, foi a primeira grande rede a aderir e adotar. E eu acho que isso abriu portas para ele, né? Então, hoje você pergunta para as grandes redes, todo mundo vai dizer, eu uso o Evo da ABC. Por que você decidiu sair do sistema próprio para um sistema Porque eu quis terceirizado? focar no meu core business. Eu sou Entendi. um negócio de academia, eu não sou uma empresa tech. Eu não tenho essa ambição de ser uma empresa tech hoje. Eu não tenho escala para ser uma empresa tech. O investimento que se tem que fazer para ser uma boa empresa tech é muito alta para o que eu quero fazer. Pode ser que eu mude de ideia quando eu tiver 1000 academias, mas com 200 eu não tenho escala para ter um time full-time dedicado, com a qualidade necessária, para ter um sistema proprietário. Então, eu tenho um ganho de escala muito grande aqui, de qualidade e custo, ao ter um sistema de prateleira que ele minimamente personaliza para mim e que me atende. Porque o meu foco hoje é, eu vou abrir loja, abrir, expansão, expansão, expansão. E lá na frente, outras frentes vão acontecer como essa, de eventualmente virar uma empresa um pouco mais tech. Entendi. Cara, eu acho que tá bom, gente. Poxa, gente, essa conversa, essa parte do final foi bem profunda, assim, do ponto de vista técnico. Eu quero te agradecer. Depois a gente marca outro dia para falar sobre outras coisas, mas, em primeiro lugar, te agradecer pelo seu tempo, agradecer pelos esclarecimentos e, cara, me colocar à disposição aí para o que eu preciso. Depois eu vou te pedir para você mandar os links das suas redes sociais, das redes sociais da Cellfit Será um prazer. e da WeBurn para a gente divulgar. Eu vou pedir só uma coisinha para a gente terminar, antes de você despedir do pessoal, é para você explicar para nós assim o que é exatamente a WeBurn. Porque a gente Legal. falou muito da Cellfit, de academia, né? A WeBurn é uma plataforma digital que tenta se posicionar aqui como sendo um Netflix do fitness. Então, a gente tem dentro dela diversos conteúdos de vários professores, grandes influenciadores digitais do mundo fitness, onde a pessoa consegue fazer exercício sozinho em casa, por exemplo, no trabalho. Então, é uma forma de complementar a jornada e deixar seu fit mais 360, porque assim, nem sempre você vai conseguir ir para academia. Então, quando você não conseguir, eventualmente viajou, está sem acesso, você vai ter um conteúdo muito rico para você conseguir fazer diversas atividades, exercícios, sozinho, usando o peso do corpo, fazendo algum tipo de atividade aeróbica. Então, eles são mais de 2.000 aulas gravadas, tem todo tipo de conteúdo, todo tipo de aula, todo tipo de profissional. Então, você pode se identificar com um cara um pouco mais forte, mais focado em hipertrofia, um outro cara que é um pouco mais sequinho, né, mais definido, mulheres grávidas. Então, todo tipo de programa você vai encontrar. Então, é muito legal. Top. Bacana. Obrigado, viu, Fernando? Deus abençoe sua vida. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe também. Obrigado pelo convite. Foi excepcional esse bate-papo. Obrigado. Então, Até a pessoal, é próxima. isso. Vamos terminar a nossa conversa aqui. Depois vocês entrem nas redes sociais do Fernando, que estão aí na descrição, e aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, para você continuar aprendendo sobre empreendedorismo. Grande abraço e até a próxima.